boa noite aos telespectadores da televisão da TV Chico Xavier. É com imenso prazer que estamos dando início ao estudo da doutrina espírita, mais especificamente do livro dos Espíritos. Nós vamos abordar um estudo inicial sobre a parte terceira do livro dos Espíritos, denominado as leis morais. Antes, porém, nesta live de hoje, eu gostaria de fazer uma introdução ao nosso estudo. Como nós estamos comemorando este mês de abril o lançamento do Livro dos Espíritos, que foi publicado no dia 18 de abril de 1857 pelo codificador Allan Kardec. Portanto, este mês, as comemorações deste mês de abril demandam 167 anos do lançamento da obra basilar da doutrina dos Espíritos. É evidente que, para o nosso conhecimento, a doutrina espírita ela é constituída das obras básicas, constituída de 5 livros. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, O Céu e o Inferno, publicado em 1865, e a Gênese segundo o Espiritismo, publicado em 1868. Evidentemente que o trabalho de Kardec para a consolidação da doutrina dos Espíritos não se resumiu às obras básicas, porque desde 1868 até o seu desencarne, em 1869, ele publicou mensalmente a Revista Espírita, além de outros volumes de outras obras publicadas por ele. Mas nós vamos focar ou iniciar o nosso estudo com o Livro dos Espíritos, na parte terceira. Portanto, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais a respeito da obra. O Livro dos Espíritos, na realidade, era constituído de 4 partes, ou 4 tomos, ou 4 livros. A saber, a parte primeira das causas espíritas. A parte segunda, que é das leis morais. Aliás, a parte terceira das leis morais. A parte segunda, do mundo espírita, o mundo dos espíritos. E a parte quarta, que é exatamente das esperanças e consolações. Dessa obra, evidentemente, que as outras obras da doutrina espírita foi um desdobramento, um aprofundamento do trabalho que os espíritos fizeram através do codificador e que vem consolidar todo o trabalho da codificação. Nota que o trabalho de Allan Kardec é um trabalho fenomenal, porque além de ele consolidar a doutrina espírita através das obras publicadas de origem da espiritualidade superior, ele desenvolveu um trabalho de divulgação da doutrina espírita na França e em toda a Europa. Na realidade, ele foi o codificador da doutrina espírita e foi o grande iniciador do movimento espírita. Portanto, é muito salutar que a gente estudando, e como a gente vai trabalhar, iniciar o trabalho abordando a parte terceira do Livro dos Espíritos, que é a lei divina ou natural.
Mas quando a gente aborda esse assunto, esse tema, as leis, muitas vezes a gente fica em dúvida do real significado de lei. Como ela surgiu, para que surgiu, como surgiu. Portanto, para estudar as leis divinas, objeto da parte terceira, vamos fazer uma pequena regressão histórica para compreendermos efetivamente o que são as leis, como se originaram, seus objetivos e como Kardec, seguindo a orientação e resposta dos espíritos sobre a lei divina natural, trouxe para a humanidade o real sentido das leis de Deus. As leis morais, de acordo com a doutrina espírita, é um conjunto de leis divinas que rege a dimensão moral do ser. Estes ensinamentos fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita, pois estão expressas na primeira das obras básicas do Espiritismo, publicada em 1857 sob o título de O Livro dos Espíritos. Para evidenciarmos a importância do tema lei, vejamos a citação do filósofo alemão Immanuel Kant a respeito. No seu livro A Metafísica dos Costumes, ele anuncia: duas leis me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupa. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. As leis morais, como fala Kant, são relativas a cada sujeito, já que estão dentro de cada um de nós. A lei moral da qual Kant fala nessa passagem é o nosso bom senso. O bom senso não é privilégio de alguns, ele é privilégio de todos nós, espíritos encarnados. Compete-nos, portanto, usá-las convenientemente. São as leis de determinada cultura que dentro daquele país devem ser aplicadas sem distinção de classe, gênero ou raça. Mas Kant fala a respeito do céu estrelado sobre ele, referindo-se naturalmente às leis do universo, que sustenta toda a mecânica celeste. Consultando a Wikipédia, temos o seguinte: as leis foram criadas para organizar a sociedade e, por consequência, a civilização, estabelecendo o que cada indivíduo poderia ou não fazer. Eram as leis que determinavam o que era certo e o que era errado. Mas, é claro, obedecendo às determinações religiosas e culturais de cada povo. Naturalmente, esta citação se refere à relação do homem em sociedade, e, nesse sentido, desde épocas remotas, o homem procurou estabelecer regras que regulamentassem o seu comportamento em sociedade. Nas sociedades primitivas, quando o homem era nômade, ainda não estavam reunidos em grupos sociais. Viviam de caça, de pesca, e a força do líder era o que determinava a vida em grupo. Com o passar do tempo, o homem foi se organizando em sociedade e se radicava em ambientes que lhe proporcionavam a vida familiar, cabendo ao chefe familiar estabelecer ordem que permitisse a sobrevivência em comunidade. Observa que o homem, quando saiu daquele reduto unicamente familiar para se estabelecer em comunidades, os grupos se reuniam, principalmente quando eles saíram desse horizonte primitivo e começaram a se estabelecer
em determinadas culturas, usando a terra como elemento promissor para o cultivo dos bens comestíveis e para a criação dos animais que eles começaram a domesticar. Essas famílias reunidas, evidentemente, se constituíram nas sociedades primitivas e sentiram a necessidade, portanto, de criar códigos de leis que regulassem o comportamento do homem nessa nova sociedade. É evidente que a gente tem as sociedades, ou o homem em sociedade no Oriente, mas nós estamos abordando aqui exatamente as sociedades do mundo ocidental. E aqui no Ocidente nós temos uma cultura que é considerado o berço da cultura ocidental, que era a Grécia. A Grécia é o berço de grandes filósofos da antiguidade, que data aí de 700, 800 anos antes de Cristo. Então, nessa sociedade, a sociedade grega, que se iniciou, evidentemente, tanto na sociedade grega, como na sociedade babilônica, que era radicada entre o rio Tigre e o Eufrates, onde hoje se constitui a parte do Iraque e parte do Irã. E a gente observa o seguinte, que na parte da Babilônia, a gente teve um grande rei, o rei Hammurabi, que foi um grande legislador que estabeleceu leis que vigoraram exatamente para regular as sociedades sob o seu reinado. Mas na Grécia nós temos pelo menos 3 grandes legisladores, a saber, e por ordem, Drácon, Solo e Clístenes, que foram os principais legisladores atenienses. Quais eram as funções dos legisladores de Atenas? Estabelecer leis. Os legisladores eram responsáveis para criar e revisar leis. As reformas em Atenas começaram a ser feitas no final do século VII a.C. E o primeiro legislador a fazer foi Drácon. Esse político ateniense impôs uma série de leis puníveis com a morte, se alguém não as cumprisse. As leis de Drácon foram consideradas muito rígidas, muito duras na sociedade de então. E tempo depois, Solo, revisando, analisando e criticando as obras de Drácon, ele promoveu novas reformas. Como eu havia citado, na Babilônia, Hammurabi foi o 6º rei babilônico da primeira dinastia. Ele nasceu por volta de 1810 a.C. e morreu em 1750 a.C., também data aproximada. O reinado de Hammurabi durou 58 anos e foi de 1792 a.C. até 1750 a.C. Foi o primeiro rei do Império Babilônico e a criação do Código Hammurabi, conjunto de leis que foi implantado em Babilônia, nas regiões conquistadas. Essas informações a gente tirou, evidentemente, da Wikipédia. Mas gostaríamos de nos voltar mais especificamente para um legislador que nós temos de intimidade em função da nossa ascendência, especificamente da nossa ascendência religiosa, porque nós, como cristãos, nós somos ascendentes da raça judaica. Ou, em termos religiosos, nós recebemos essas informações através dos textos bíblicos e seguindo os evangelistas através dos ensinamentos deixados por Jesus através dos 4 evangelhos. Mas a gente tem que citar aqui o nosso grande legislador, que foi Moisés. Moisés foi o enviado da espiritualidade e nós, da doutrina espírita,
Acreditamos a Jesus como o Espírito luminar, o Espírito puro, que recebeu do Pai, recebeu de Deus, a função de governar o planeta Terra desde a sua origem. Ou seja, o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. E Jesus já foi designado, então, para preparar o planeta. Você veja que Jesus, há 4,5 bilhões de anos, já era um espírito puro, porque foi designado por Deus para governar o planeta e, portanto, se responsabilizar por nossa evolução. Mas nós vamos nos ater nessa nossa live exatamente a Moisés, que foi um grande legislador. Por que Moisés foi um grande legislador? Na realidade, o povo judeu ficou sob o jugo egípcio há milhares e milhares de anos. Portanto, Moisés ele era filho de escravos judeus no Egito, Arã e Jogabed, da tribo de Levi, uma das 12 tribos que, pela história dos hebreus, eram descendentes de Abraão. Quando falei a respeito dos legisladores gregos, falamos a respeito de Drácon, Solon, que foram os principais, digamos, legisladores da Grécia, que estabeleceram leis que regulamentavam o comportamento dos povos atenienses e de algumas cidades do Estado grego. Mas estávamos discorrendo sobre o grande legislador do povo que nós, como do mundo ocidental, em vista do nosso credo religioso, herdamos dos hebreus, através de Jesus Cristo, as informações necessárias para a consolidação moral do povo cristão, mas recebendo todos os ensinamentos que o Antigo Testamento nos forneceu através do grande legislador que foi Moisés. Moisés foi o grande enviado do Pai de Deus para estabelecer uma ordem, estabelecer um ordenamento de ordem moral para que o povo, sob a sua orientação, se estabelecesse na Terra Prometida. Nós aqui, o nosso globo terrestre, tem Jesus como grande governador. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E Deus, o Pai, designou Jesus para ser o grande governador, como havíamos dito. Portanto, quando a Terra começou a se formar, Jesus já era espírito puro e foi dado a ele o nosso planeta para ele direcionar e, portanto, estabelecer regras de ordem moral que fizesse com que nós, como espíritos, evoluíssemos a fim de que um dia pudéssemos chegar a estabelecer no nosso eu profundo a máxima evolução de ordem moral. Portanto, Moisés, ele foi o grande legislador. Mas quem era Moisés? Moisés, ele era judeu, filho de escravos judeus lá no Egito,
filho de Arã e de Jocabede, da tribo de Levi, uma das 12 tribos que, pela história dos hebreus, eram descendentes de Abraão, segundo o relato bíblico. Mas Moisés, ele nasceu, mas como o faraó havia designado que todas as crianças do sexo masculino fossem mortos, então a mãe, os pais de Moisés colocaram numa cesta e foi recolhido pela princesa, pela filha do faraó, que o criou. E quando Moisés cresceu, conscientizado da sua ascendência hebraica, e tendo recebido a orientação divina, enfrentou o poder faraônico e, operando milagres, conseguiu a libertação do seu povo, atravessando o Mar Vermelho, vagou durante 40 anos na Península do Sinai, com destino à Terra Prometida. Foi nesta travessia que ele exerceu sua grande missão de legislador. Se nós prestarmos atenção, a gente verifica que, ao atravessar o Mar Vermelho, Moisés, em vez de tomar a direção direta para a Terra Prometida, para onde hoje é a atual Israel, ele dobrou à direita e desceu a Península do Sinai, contornando toda a Península do Sinai, e passou 40 anos nessa travessia. E às vezes a gente se pergunta por que é que ele fez isso. Por que ele não foi direto? Allan Kardec faz uma análise a esse respeito e leva em consideração de que o povo, por milhares de anos escravos dos egípcios, eles absorveram da comunidade egípcia, do rei egípcio, da cultura egípcia, além de toda uma cultura de ordem moral, eles também absorveram todo o costume que os egípcios exercitavam com o seu povo. Então, Moisés, ao contornar o Monte Sinai, a Península do Sinai, ele tinha um objetivo. O objetivo era fazer com que aquela comunidade dos mais velhos, ao atravessar durante 40 anos, eles desencarnassem e chegassem na nova terra, na terra prometida, os seus filhos e netos. Mas, para esses filhos e netos chegarem até lá, eles tinham que absorver nova cultura, novos ensinamentos. E foi com esse objetivo que Moisés legislou exatamente para que o povo que ele havia libertado seguisse, aprendesse e temesse, entre aspas, a uma nova ordem estabelecida, a ordem moral e a lei civil. Portanto, na lei mosaica, como Kardec se situa no Evangelho segundo o Espiritismo, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, que é a lei de Deus. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica, evidentemente, com o tempo. Portanto, a lei de Deus está promulgada nos chamados 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que eu vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tenho diante de mim outros deuses estrangeiros. Não façam imagem esculpida nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não adorarem a eles e não lhes prestem culto soberano.
Na segunda, ele diz, não pronuncia em vão o nome do Senhor teu Deus. É o segundo mandamento. A terceira, lembre-se de sacrificar o dia de sábado. O quarto, honre o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverem longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matem, não cometam adultério, não roubem, não prestem atenção, não prestem falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejem a mulher do vosso próximo e não cobice a casa do vosso próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o asno, nem qualquer das coisas que pertençam ao outro. Essa é a lei de todos os tempos, de todos os países, e por isso mesmo é uma lei divina, continua Kardec. Todas as outras leis são que Moisés decretou, porque se via obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual ele tinha de combater profundos abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para impor autoridade às suas leis, Moisés precisou atribuir origem divina do mesmo modo que todos os legisladores dos povos primitivos fizeram. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, um povo pouco desenvolvido em senso moral e em sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que entre os seus mandamentos havia incluído este ditado, não matar e não causem dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. Então, as leis mosaigas, propriamente ditas, revestiam um caráter essencialmente transitório. E a gente observa que Jesus corroborou toda a lei divina e fez um aprofundamento através da sua contextura de ordem moral. As leis e a sapiência dessas leis é o que nós denominamos ética. E o cumprimento dessas leis, cumprir as leis de ordem moral, é a moral que nós estabelecemos dentro de nós para cumpri-las eticamente. Portanto, meus queridos telespectadores, meus queridos amigos, nós, nesta primeira parte, nós encerramos a nossa contribuição com essa introdução, com um trabalho de conscientização a respeito do que são as leis e para que servem. Na realidade, é como falamos durante toda a live, as leis, elas servem exatamente para que o homem se regulasse dentro do seu comportamento na sociedade. Todos nós temos as leis estabelecidas pelo homem, mas são leis temporárias. Nós temos a lei maior do nosso país, que é a Constituição, que procura regulamentar o comportamento, digamos assim, da sociedade do Brasil como um todo. Cada estado tem a sua Constituição, cada município tem a sua legislação. Então, nós em comunidade, nós em nossa casa, seguindo as orientações da lei maior do Estado, da nação, do Estado, do município, nós também temos a obrigação de, seguindo eticamente a moral do Cristo, as leis que o Cristo estabeleceu e a sua orientação, a gente procurar educar os nossos filhos através dessa orientação que o Mestre nos legou. Portanto, essas eram as considerações que desejamos fazer e nos despedimos na noite de hoje, desejando muita paz, que Jesus, o Divino Mestre, nos envolva e que o Pai,
cubra todos nós de muita paz e muita harmonia. E na próxima live, nós iniciamos o estudo propriamente dito da parte terceira do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Muita paz, que Jesus nos abençoe.